Shalom, igreja! Boa noite! Mais uma quarta-feira, estamos aqui preparando um culto para que Deus venha falar conosco nesta noite. Mais um dia de quarentena, mais um dia na presença do Senhor. Eu creio que todos aqueles que estão buscando o Senhor vão sair mais fortes, vão sair mais cheios do Espírito Santo de Deus. E vamos juntos cantar o hino da vitória, amém, irmãos? Vamos louvar, vamos orar, vamos agradecer a cada dia, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus por tudo, porque Ele é bom e Ele faz tudo. Eu creio que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos se ligar no trono da graça e vamos confiar, só confiar em Deus. Querido Deus, soberano Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Nós sabemos que tudo que estamos passando, Senhor, é com a Tua permissão, Pai. O homem fez, o homem construiu esse vírus, Senhor, nós não sabemos como, mas chegou até aqui o Brasil, chegou o mundo, Senhor. Mas eu creio, Senhor Deus, meu Pai, que aqueles que confiam em Ti, Senhor, mesmo que pegue essa doença, Senhor, esse vírus maldito, vai ser curado, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, toma, meu Pai, o Teu povo, meu Pai, que está nas suas casas, Senhor Deus, meu Pai. E o Teu povo venha Te buscar, Pai. Assim como lá em Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu virei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Eu creio, Pai, que nós estamos orando, Pai. Eu creio, Seu Deus e meu Pai, que o amanhã será melhor, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio em milagre, eu creio que Deus está conosco, eu creio que Deus está forjando o nosso caráter, dentro das nossas casas, com nossos filhos. Deus está mudando, está nos fazendo pessoas melhores, pessoas com mais amor, pessoas que vamos olhar para o próximo, sentir a dor do próximo, se o próximo se alegrar com ele, se entristecer, levar uma palavra de amor, uma palavra de Deus para essas pessoas que estão precisando. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos usar as redes sociais, vamos usar as armas que temos na mão para levar o evangelho, as boas novas para aqueles que estão carentes, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão em suas casas achando que já está chegando o fim. Gente, não é o fim. Eu creio que é o começo de coisas boas que virão sobre nossas vidas. Eu creio que vai acabar tudo isso, vamos voltar ao normal, vamos voltar às igrejas, vamos voltar a ir ao shopping, vamos voltar a fazer as compras. Eu creio em tudo, eu creio que Deus está preparando um mundo mais limpo, um mundo mais... que as pessoas venham se amar mais, que as pessoas venham valorizar o tempo. Todo mundo dizia que não tinha tempo, porque era trabalho. Hoje nós temos o tempo determinado por Deus para fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Amar o próximo, amar o filho, saber lidar com as situações, com o tempo. E tirar um tempo para orar, tirar um tempo para agradecer. Nós temos que ser grata a Deus. Muitos já desceram à sepultura, muitos já morreram. Eu não sei nem a quantidade de mortes que aconteceu no Brasil, mas todo dia morre gente, independente do coronavírus, morre gente de uma gripe, morre gente de uma dengue, morre gente de vários tipos de coisa. E agora só se fala em coronavírus. Vamos colocar o foco em Deus, em Cristo, porque morrer em Cristo é lucro. Amém, irmãos? Vamos crer. Está preparado, porque Jesus pode voltar a qualquer hora, é num piscar de olho, Jesus pode voltar e nós temos que estar esperando o Mestre, esperando Ele para a vida eterna, uma vida sem choro, sem lágrima, uma vida de gozo eterno, uma vida que é ruas de ouro, ruas de brilhante. Vai ser muito especial quando a gente chega na glória. E eu creio que Deus está preparando o povo dele, Deus está forjando o nosso caráter nesse momento que temos que refletir, parar para ver o que está acontecendo, não só no Brasil, que está no mundo, acontecendo no mundo. Vamos se atentar, porque os sinais estão se cumprindo. Vamos se atentar a se apegar mais na palavra de Deus, se apegar mais em amar e perdoar,
porque Deus, Ele perdoa quando nós perdoamos os nossos inimigos. E Jesus manda a gente ir mais além, amar nossos inimigos, aquele que nos fez mal, aquele que nos machucou, porque a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades que estão no ar, no mar e na terra. Temos que vencer tudo isso e amar as pessoas, perdoar e amar, irmãos. Vamos agora dar início, vamos trazer os louvores e vamos juntos parar para ouvir os louvores, a palavra, uma palavra abençoada que o pastor Eclésio se preparou, meditou e trouxe para a gente nesta noite. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sei que está próximo o dia da gente se abraçar, o dia de a gente estar na igreja, fazer aquela festa da honra e glória do Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Amém, irmãos? Um abraço. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. De mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
pés olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória.
guardado o teu maior tesouro. Aí está também teu coração. Poderás escondê-lo onde não roubá-lo, ou num lugar seguro, ou poderás escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final dessa estrada que estou trilhando, que me dá motivos pra viver. Cristo é o meu tesouro, é a razão pela qual eu vivo, e ainda será a razão quando eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa pra você e eu. Se nós o lemos e o seguirmos onde ele indicar, não nos perderemos se o caminho certo escolhermos. Há um tesouro no final dessa estrada que estou trilhando, que me dá motivo pra viver. Cristo é meu tesouro, é a razão pela qual eu vivo, e ainda será a razão quando eu morrer. Amém. Glória a Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida.
Shalom, querido, a paz do Senhor. Mais uma quarta-feira, mais um culto abençoado, onde nós podemos aproveitar todos os louvores que foram ministrados, né? Louvores lindos, os adoradores realmente muito inspirados, né? Quando eles fizeram essas gravações, e glória a Deus por isso. É importante que nós entendamos que, ainda que estejamos fazendo esse culto cada qual em suas casas, o importante é como está o nosso coração. Deus, ele não olha pela aparência, ele olha pelo coração. Deus, ele habita entre os louvores de Israel. E o que é isso? Será que Deus habita na música? Quando a gente pensa em louvor, a gente pensa em música, né? Não, Deus não habita nas músicas. Deus habita nas conversas. Naquilo, quando a gente conversa sobre Deus, falando sobre bem de Deus, porque louvor é isso, é falar sobre as coisas boas de Deus. Quando nós falamos sobre as coisas boas de Deus, ainda que sejam na música ou onde quer que seja, a presença de Deus é atraída. Por isso, desses louvores, nós devemos sempre, a gente está procurando falar bem, falar dos feitos de Deus, falar das coisas boas de Deus. Na tua vida, o tempo todo, você tem que estar falando do que Deus fez na tua vida. O tempo todo você tem que estar liberando as palavras da obra de Deus em tua vida, porque isso sim é aonde Deus está presente. Isso chama a presença de Deus. Se você quer Deus presente em tua vida, então é importante que você aprenda isso, né? Hoje a gente está mais uma noite de adoração, uma noite de palavra. Deus vai falar com a gente aqui uma coisa importante, uma mensagem para a igreja e para quem estiver ouvindo também. Se você não faz parte ainda do corpo de Cristo, você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai ver uma mensagem que é para a igreja, mas que você vai ver também que você pode se encaixar dentro disso aí. Vamos começar. Eu queria que vocês abrissem Isaías capítulo 41, no verso 6, que diz assim: ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Queridos, essa palavra, ela vai revelar a essência do que é a própria igreja, de por que Deus criou a igreja, como Deus criou a igreja, e expressa a visão que Deus tem acerca da humanidade. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ao outro ajudou. Ao outro ajudou. Ou seja, dentro desse aspecto, desse contexto aqui, no livro de Isaías, certo? Era um contexto onde eles estavam por ser invadidos pelo exército babilônico, né? Mas a proposta de Isaías aqui era justamente trazer de Deus, perdão, não a proposta de Isaías, mas a proposta de Deus, do Espírito Santo, através da vida de Isaías, era trazer o entendimento de que o povo, para que pudesse ser forte e irresistível e pudesse continuar avançando, precisava entender o papel de cada um. Qual é o papel de cada um? É o papel de cada um. Quando a Bíblia diz assim, ao outro ajudou, o que é que ele está dizendo? Que aonde você tem necessidade, outro tem o que pode satisfazer a sua necessidade. Aonde o outro tem uma necessidade, você tem o que pode satisfazer a essa necessidade. A ajuda mútua que a Bíblia fala aqui está relacionada à capacitação, à habilitação, ao talento individual que Deus dá a cada um. Que Deus dá a cada um de nós, aonde cada um vai estar apoiando ao outro naquilo que é necessário, naquilo que é necessário para o outro. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a Bíblia já começa a expressar isso dentro da própria igreja, quando a Bíblia fala que os homens vendiam as propriedades e colocavam tudo ali. Qual era o intuito dessa venda? E fazer-se tudo comum. De gerar, deixava que tudo fosse comum um ao outro. Você vai encontrar isso no texto, a partir do versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
em comum. Ou seja, esse ter que a Bíblia fala aqui não é somente bens e posses, mas é muito mais do que isso. São as habilidades, as capacidades, as competências individuais que Deus derrama no meio do seu povo, para que o povo se disponha, coloque a serviço um do outro. A serviço um do outro, com o objetivo de cada um servir ao outro, com o objetivo de cada um estar atendendo a necessidade do outro. Em Atos capítulo 8, ainda no livro de Atos, no capítulo, deixa eu ver se é o 6, é o capítulo 6, que diz assim, ó, no versículo 3, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Observe, aqui o Pedro, ele mandou escolher 6 ou 7 homens, mandou escolher 7 homens de boa reputação para fazer um serviço. De boa reputação para fazer um serviço. Que serviço era? Ora, naqueles dias, começando crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão do discípulo, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. O que é que a Bíblia aqui está ensinando? Que existem pessoas para fazer diversas das funções que precisam ser feitas. Então ele disse assim, não é bom que nós deixemos a palavra. Não é bom que nós deixemos de fazer a palavra de Deus e vamos servir a mesa. Escolhamos pessoas que sejam capazes, que possam fazer isso. Pessoas que tenham esse ministério. Isso aqui é a primeira instituição diaconal da igreja, que foi o primeiro momento aonde foram delegadas, designadas novas tarefas. E eles procuraram pessoas que tivessem o Espírito Santo e sabedoria, ou seja, pessoas que tivessem a capacitação necessária para repartir, a capacitação necessária para cuidar, para administrar, para poder fazer acontecer. Porque um ao outro ajudou. Para que houvesse o avanço, o crescimento, é necessário a ajuda para que haja uma nova etapa de avanço na vida. É necessário que haja apoio com aquilo que Deus capacitou cada um. Então, se existe uma necessidade dentro da igreja, certamente Deus vai enviar uma pessoa com dom, o dom que seja capaz de suprir essa necessidade. Se existe uma carência dentro da igreja, seja ela de ordem individual, seja ela de ordem coletiva, não importa, Deus vai enviar uma maneira, ou vai enviar uma pessoa que ela seja suficientemente habilitada, capaz de exercer aquela atividade, de exercer, de cobrir aquela brecha, de cobrir aquela carência. E aí, eu me pergunto, será que essa pessoa não é você? Será que essa pessoa hoje, naquilo que a igreja precisa, naquilo que o corpo precisa, não é você que Deus está querendo levantar, está querendo atrair para colocar à disposição aquilo que Ele te deu? Então essa é a primeira questão que a gente precisa lidar hoje. Agora, como nós fazemos isso? Como é que nós podemos colocar à disposição esse nosso serviço, ou até mesmo identificar isso? Vamos abrir 1 Coríntios capítulo 1, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4. Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja, irmãos, todas as pessoas têm um dom que Deus deu.
Todas as pessoas têm um ministério dado por Deus. Todas as pessoas têm uma habilidade, uma capacidade, têm uma competência que foi dada por Deus. Algumas pessoas, a gente continua lendo o texto, diz assim, ó, verso 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo um só corpo, assim é Cristo também. Qual é a exegese desse texto? Falar que exegese é até uma coisa exagerada no sentido de dificultar a palavra, porque esse texto ele é tão claro que Deus ele distribui os dons de uma forma equitativa para toda igreja. Toda igreja tem acesso aos dons, toda igreja todo mundo da igreja tem alguma habilidade, alguma capacidade que ela é dada pelo Espírito de Deus. Amados, essas capacidades, elas são potencializadas nas mãos de Deus. Deus faz com que elas se tornem poderosas. E você precisa compreender que você faz parte de um corpo e que isso vai revelar na tua vida poder. Isso vai revelar na tua vida satisfação. Isso vai revelar na tua vida sentido. Isso vai revelar na tua vida propósito. Isso vai revelar na tua vida um entendimento do que você está fazendo aqui e vai te fazer útil. Queridos, entender que nós somos úteis para um corpo nos eleva a uma condição diferenciada. Porque nós compreendemos o nosso valor. E Deus quer que você saiba o seu valor por meio daquilo que Ele te deu. Por meio daquilo. E Ele faz isso como Ele quer. Ele poderia ter escolhido outra pessoa para ser pastor dessa igreja, mas Ele escolheu a mim. Ele poderia ter escolhido outros músicos, mas Ele escolheu você que faz parte do louvor da igreja. Ele podia ter escolhido outras pessoas para cuidar dos ministérios de finanças, mas escolheu as pessoas que estão lá, que é tesoureiros e assim por diante. Ele poderia ter escolhido outras pessoas para cuidar, por exemplo, da parte de ação social, que hoje nós temos já o ASAS, nós já temos já o trabalho da Cesta do Amor desenvolvido por Eliane, e hoje inserido tudo no ASAS e a coisa está funcionando. Então, amados, cada uma dessas habilidades, dessas qualificações, dessas coisas que a gente sente no coração o desejo de fazer, precisam ser feitos, porque esse é o chamado de Deus. E nós vamos avançar à medida que nós formos nos engajando hoje no chamado de Deus. Veja as lideranças de células. Hoje nós temos uma irmã que ela cuida de uma célula e a célula só faz crescer. Que bênção! A célula ontem estava tão bonita, segunda-feira estava tão bonita que eu disse, eu fiz uma brincadeira na igreja, daqui um dia vai ter que pagar o Zoom para poder colocar mais gente lá, porque todo dia chega mais gente. Acho que ontem tinha quase 20 pessoas. Que coisa bonita isso. Deus trabalhando, Deus avançando, a igreja avançando, crescendo, porque cada um está se colocando a dispor de Deus, da igreja, o seu dom, a sua habilidade, a sua capacidade. Essa é a vontade de Deus. Quando nós nos colocamos dessa maneira, irmãos, Deus opera, mas Ele opera em nossa vida de forma integral. A gente não vai ser só aquela operação naquilo que a gente faz, mas Ele vai ampliar essa operação. Em todas as áreas de nossa vida nós seremos abençoados. E é interessante essa questão da bênção, porque tem lá o texto lá de Números 6, 24, né? Números 6, 24, que diz assim, ó, deixa eu ver se eu acertei. Eu anotei esses textos, mas de vez em quando eu anoto e boto errado. Mas vamos lá. Números 6, verso 24, que diz assim, ó, o Senhor te abençoe e te guarde.
né? Ó, o Senhor te abençoe e te guarde. O que a gente entende por isso? Isso aqui é o início da bênção sacerdotal araônica, né? Que a gente sempre termina o texto, termina os cultos, né? Com essa bênção, né? Mas o que a Bíblia diz? O Senhor te abençoe e te guarde. Veja só, o Senhor te dê, te abençoar e nos dá. E guarde. O que é guardar? O Senhor te abençoe e o que Ele te deu, Ele guarda. Ele guarda, ou seja, é seu, mas está guardado. Com quem? Com Ele, certo? Mas para que isso serve? O Senhor te abençoe e te guarde, se está lá nas mãos dEle. Queridos, entenda que é a mesma coisa que um banco. Deus, quando te dá uma capacidade, essa capacidade fica lá com Ele, para você acessar quando você precisar. Não é assim? Quando você precisa do dinheiro, você vai ao banco? Não é assim? Por quê? Porque Deus está protegendo também a nós. Então, quando você desenvolve os seus dons, Deus, Ele aumenta a proteção na tua vida. Ele aumenta a proteção na tua vida. Ele aumenta a guarda dele na tua vida. Sabe por quê? Porque você está servindo a Ele. Você está pegando a bênção que Ele te deu e você está usando para Ele, devolvendo para Ele. Se Deus levantou você, chamou você, se Deus te deu colocou algo no teu coração, se tem uma habilidade na tua vida, é porque Ele quer usar para a glória dEle. Alguns irmãos, Deus deu a capacidade, como nós lemos no texto de 1 Coríntios, e agora a gente vai ler o texto de Romanos, capítulo 12, nós vamos ver essa doutrina se repetir, esse ensino se repetir. Olha só, versículo 4 do capítulo 12 do Evangelho de Romanos, diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Olha, um corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação. Assim como nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir e administrar é a mesma coisa. Alguns textos trazem administrar. É o de baixo o seguinte: o que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então observe, o apóstolo Paulo, ele tem esse cuidado de liberar essa palavra, onde ele vai revelando as obras que precisam ser feitas dentro do corpo, mas que elas devem ser feitas por pessoas que foram chamadas para aquilo, pessoas que têm habilidade para aquilo. Às vezes, talvez você que esteja ouvindo aí do outro lado, certo, possa ter uma habilidade, sente essa necessidade dentro dessa igreja, mas tem medo de se apresentar, ou tem uma timidez. Mas eu quero que você saiba, queridos, que isso que Deus te deu, isso que você tem, essa capacidade até de ter enxergado essa carência, é o que Deus quer usar para que a igreja dele possa crescer, para que a igreja dele possa avançar, possa chegar a outros níveis, possa alcançar outros resultados. Nós não podemos ficar retendo aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos. Lembra-se da passagem dos talentos, né? 3 homens foram escolhidos por Deus, foram escolhidos pelo Senhor para receber talentos. Tem um outro evangelho fala em minas. E Deus deu 3-1, 5-1, 3-1 e 1 ao outro. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 3 multiplicou e o que tinha 1 enterrou. Aquele que enterrou, Deus, olha, cobrou e se decepcionou com ele. Saiba, irmãos, que toda vez que nós colocamos os nossos dons a serviço de Deus, Deus se alegra conosco. Deus se alegra e nos dá mais ainda. Se lembra o que foi? O que fez? Tinha 5, multiplicou por 2 e devolveu a Deus 10. E aquele que tinha 1, enterrou
temendo, com medo, e disse: tu ceifa onde não semeia, e eu temi, por isso eu guardei, está aqui o teu talento, e toma aqui de volta. E Deus chamou ele o quê? De servo negligente. E disse: tomai o talento daquele que não fez nada com ele e dai para aquele que tem mais talentos. E ainda diz assim o texto: aquele que tem mais será lhe dado mais ainda, mas aquele que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Ou seja, queridos, se nós temos o nosso coração, a nossa disponibilidade para nos colocar a serviço de Deus, a serviço do Senhor, com os talentos que Ele nos deu, com a capacidade que Ele nos deu, com a função de ajudar dentro do corpo, não pode ser também para gerar inveja, nem para autoexaltação, que às vezes a pessoa tem o talento e ela quer ser exaltada por isso. Não. Deus não quer isso. Deus, Ele quer que você apresente o seu talento, é para ajudar pessoas que precisam. Tem gente que tem talentos, expertise para ganhar dinheiro, ganha milhões, ganha bilhões, e às vezes a pessoa fica retendo tudo aquilo para ele. Olha, não. Se Deus te der essa capacidade de fazer fortuna, se Deus tiver essa capacidade de fazer acontecer dinheiro, é porque tudo isso que Ele te dá é para a glória dele, e é para que você possa, distribuir no reino para aqueles que precisam. A gente tem que entender isso. Eu já contei a história do avarento, uma certa feita lá na igreja, um homem que era muito avarento, ele veio da pobreza, mas ele juntava, não gastava nada, não comprava nada, e avarento. E um dia, alguns anos mais tarde, ele não teve família, não teve ninguém. Uma vez, alguns anos mais tarde, passaram pela frente da casa dele e começaram a sentir um odor terrível. E quando chegaram lá, encontraram aquele homem morto dentro de casa, sabe aonde? Na pilha de dinheiro que ele guardava. O dinheiro ali que ele guardava, nem no banco ele colocava, porque ele tinha feito investimentos e não deram certo, então ele preferiu guardar em casa. O dinheiro o contaminou a tal ponto dele morrer. E você sabe o que aconteceu? Ele não tinha parente, somente um primo distante, que era um médico. Era um médico que era simples, apesar de ter condição de dar a melhor educação aos filhos, e era um médico que era cristão, porque ele investia muito no reino. Deus pegou o recurso daquele avarento e, por herança, passou ao médico. E o médico investiu no reino, e ele ficou mais próspero ainda, e a sua família mais próspera ainda. Os seus filhos tornaram-se missionários no exterior, e Deus o abençoou mais e mais ainda. Por quê, queridos? Porque tudo aquilo que Deus nos dá é para que a gente devolva para o reino. Para quê? Para ajudar outros. Um ao outro ajudou. Mas e você? O que é que você pensa? A Bíblia fala, na parte 2 de Isaías capítulo 41, ela fala algo que para mim era um contraponto naquele texto. Eu particularmente não conseguia enxergar nexo, né, na primeira palavra em relação à segunda. Porque diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Um ao outro ajudou, e ele disse para o outro assim: esforça-te. Mas só que essa Bíblia está falando que esse irmão que um ajuda o outro, certo? É o mesmo que ele diz, essa pessoa que um ajuda o outro é o mesmo que ele disse: esforça-te. Por quê? Porque além de você estar servindo ao Senhor, servindo ao irmão, através do um ao outro ajudou, é importante que você faça isso da melhor forma possível. Lá em Romanos, no texto que nós lemos, a gente vai ler isso com mais clareza, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala para os romanos, ele está ensinando isso para os romanos, ele diz assim: ó, se é ministrar, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca sempre um adjetivo potencializador após cada dom.
O que é esse adjetivo potencializador? É exatamente a visão de excelência que nós precisamos dar naquilo que nós fazemos para Deus. Tudo que você fizer para Deus, procure fazer com a máxima excelência. Tudo que você fizer para Deus, procure fazer com a máxima diligência. Tudo que você fizer para Deus, procure fazer com toda a intensidade que você puder. Não faça de qualquer jeito. Faça melhor do que você faria se você estivesse ganhando dinheiro, se você estivesse recebendo um salário. Por quê? Porque fazendo desta forma, esforçando-se para fazer, você vai estar agradando a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus, ele tem muita satisfação em ver os seus filhos exercendo os seus dons de forma a multiplicar. Observe, nos talentos, o que tinha 5 multiplicou por 10. Isso significa esforço. Isso significa entendimento de que ele estava fazendo o melhor que ele podia. Portanto, você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado, você tem uma capacidade, você tem uma competência. Faça, coloque à disposição do Senhor, coloque a serviço do Senhor, porque isso vai ajudar outras pessoas. Isso vai fazer com que a obra de Deus possa alcançar outras pessoas. Mas não faça de qualquer jeito. Não faça aqui simplesmente porque eu estou dizendo para você fazer, mas faça porque entenda que Deus se agrada, se alegra em que você faça, se disponha, se apresente para o serviço, se apresente para a obra, entregue a sua vida nesse aspecto, porque entenda que você foi criado para isso. Deus te criou para isso, Deus te chamou para isso, Deus colocou a tua vida aqui na terra para que você exercesse essa capacitação que Ele te deu. Então toma essa palavra para ti, toma essa palavra para a tua vida e entenda que isso vai trazer um benefício para você que você jamais pode compreender. Isso vai trazer para a tua vida resultados tão fantásticos, tão maravilhosos, que aí sim você vai ver Deus sendo glorificado em tua vida. Porque isso é o que glorifica o Senhor, irmãos. O que glorifica o Senhor em nossas vidas é sermos aquilo que Ele planejou que nós fôssemos. E quando você exerce esses dons, você está colocando diante do Senhor justamente tudo aquilo que Ele colocou dentro de você para que seja servido, apresentado, disponibilizado para aquelas outras pessoas que precisam. Essa é a palavra dessa noite. Deus quer que você chegue a esse ponto de colocar-se à disposição dos outros e à disposição dele com o máximo esforço para que a glória dele se manifeste em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e que até o domingo, hoje à noite na live, também às 23 horas a gente se vê, então aguardo você lá também. Pai querido e amado, em nome de Jesus, coloco a minha vida agora em tuas mãos, crendo, Senhor, que eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. Estou aqui ministrando, porque tu me deste esse dom, tu me deste essa capacidade. Não para que eu me exalte, Senhor, porque eu sei, ó Deus, que essa missão que tu me deste também me expõe para todos os ataques dos inimigos, Senhor. Por isso que o Senhor diz que o Senhor nos abençoa e também nos guarda. Porque, Senhor, quando a bênção vem sobre as nossas vidas, ó Deus, quando essa bênção chega, que nós começamos a exercer a nossa bênção, nós somos alvo, ó Pai, do inimigo e seus demônios. E aí o Senhor nos guarda, Senhor. Nos guarda, nos protege para que nada possa nos atingir. E o Senhor guarda também, Senhor, os nossos dons para que eles sejam utilizados na hora certa e da forma certa. Ó Senhor, que essa realidade também possa chegar e entrar no coração de cada um dos teus filhos. Ó Senhor, que às vezes nós pensamos, ó Pai, que nós não podemos fazer nada, mas cada um pode fazer algo, cada um pode dar um pouquinho. Ó Senhor, muitos aí eu sei desse lado de lá que estão sendo preparados para liderar células. Ó Senhor, porque essas células vão gerar crescimento
talento para a igreja e vão chegar mais pessoas talentosas que possam fazer mais ainda a igreja avançar. Ó Senhor, coloca no coração de cada um dos teus filhos o desejo de servir nas células, servir na igreja, servir nos ministérios, servir, Senhor, aonde tiver o que ser feito, porque um ao outro ajudou, nós nos ajudando, cada um dos ministérios com um só foco, com uma visão, que é que o reino avance, para que nossas famílias sejam alcançadas, para que nossos projetos que estão em tuas mãos, Senhor, possam ser também alcançados, para que haja liberação de cura, haja liberação de poder, haja liberação de milagres, haja grandes realizações, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa palavra está avivando a tua igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo ministrando agora na igreja. Eu sinto agora a presença do Espírito Santo, ó Senhor, movendo dentro de cada um dos teus filhos. Eles compreenderam que talvez esse estado de inércia que eles se encontravam com a obra, hoje eu declaro em nome de Jesus que está, ao Senhor, completamente destruído, e que a partir de agora, Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, a tua igreja vai crescer, vai avançar, a tua igreja vai lotar as células, a tua igreja vai lotar as lives, os cultos, porque elas vão convidar, eles vão chamar, eles vão, ó Pai, eles vão levar a tua presença, vão levar a tua bênção, vão levar a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque nós sabemos que tu és o Deus que opera com poder, e agindo, operando, tu quem impedirá. E assim, ó Deus, nós encerramos, ó Pai, essa oração, na certeza de que teu Espírito Santo tocou em cada coração, para que daí se manifestem os novos pregadores, os novos levitas, os novos líderes de ministérios infantil, líderes de ministério de família, líderes de ministério de ação social, líderes de ministério de evangelismo, líderes de célula, muitos líderes de célula, dezenas, centenas, Senhor, cada um da igreja, Senhor, um líder de célula, não importa a idade, não importa se você já passou dos 60, dos 70, Deus quer usar você, ó Senhor, assim como fez com Abraão, que acima dos 80 tu chamou, Senhor, assim também seja feito com os teus filhos, com tuas filhas que estão do outro lado, para o louvor da tua glória, em o nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra vai mudar a sua história. Se você tomar ela e entender que você faz parte de um corpo, que você faz parte de um ministério, de um chamado, que você tem um papel importante e que sem você, sem o seu trabalho, sem a sua ajuda, um ao outro ajudou, nós não conseguiremos chegar onde nós queremos, mas com o seu trabalho, com a sua ajuda, com o seu talento, com a sua capacidade, nós vamos realizar todos os sonhos de Deus. Eu tenho certeza disso. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?